Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é a professora Paloma de Geometria e hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa matéria. Vamos falar na aula de hoje sobre os pontos notáveis de um triângulo. Para entendermos os pontos notáveis de um triângulo, é importante entendermos as diversas denominações dos seus segmentos. Então, na aula de hoje a gente vai ver esses pontos que são muito importantes no triângulo, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sevianas. Chamamos de sevianas qualquer segmento que une um vértice de um triângulo ao seu lado oposto. Então, vamos lá. Aqui nós temos o triângulo ABC. E no meio eu tracei uma reta pontilhada AM. Como eu disse, chamamos de seviana qualquer segmento que une o vértice do triângulo ao seu lado oposto. Ou seja, o lado A aqui está aqui em cima, está oposto ao lado BC. Agora, só que traçando essa reta, eu projetei ele para cá. Então, ele uniu esses três pontos. Beleza? Agora, eu vou traçar outra reta, partindo do C. Chamar aqui de T. Bom, relativa do lado AB, ou seja, eu projetei esse C aqui. E assim eu poderia fazer com B do outro lado. Beleza? Então vamos lá. Mediana. Mediana é o segmento originado de um vértice do ângulo, dividido o lado oposto ao vértice de segmentos congruentes. Ou seja, aqui nesse triângulo ABC, eu vou traçar a mediana. Bom, eu vou pegar esse segmento e dividi-lo no meio, traçar a mediana. Mais ou menos aqui. Tracei aqui essa linha aqui reta. Como eu disse, a mediana ela vai dividir o lado oposto a esse vértice aqui, ó. Temos o vértice C e ela vai dividir o lado oposto. Eu poderia traçar essa mediana em outro lugar, por exemplo, aqui, ó. Ou aqui, do B. Chama aqui de M1, M2 e M3. Eu pegar um vértice oposto, no caso aqui eu peguei o C do oposto lado AB, e dividir. Então, ó, M2, aqui eu vou pegar o M2, é o quê? AB sobre 2. Porque eu dividi o lado AB no meio com essa mediana aqui. E esse M1? M1 é CB sobre 2. E M3, AC sobre o quê? Sobre 2. Lembre, mediana, dividir no meio. Bom, e esse ponto aqui de encontro, ele tem o nome de baricentro de um triângulo. Esse pontinho aqui, vou chamar de G. Baricentro de um triângulo. Beleza? Então, vamos continuar. A nossa altura, nós ficamos parados numa superfície plana e retos, formando o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, a altura, ela vai ser originada no vértice do triângulo do sentido do lado oposto, formando ângulos retos. Por exemplo, aqui, eu vou pegar esse M, vou vir até aqui embaixo, e formei um ângulo reto. E assim eu consigo medir a altura de um triângulo. Eu poderia fazer para cá,
e ter outro ângulo reto aqui, ó, para medir a altura. E assim nós medimos a altura do triângulo. Se eu traçar outra aqui também, só um minutinho. Esse centro que eu vou ter aqui, ó, ponto aqui no meio, chamar ele de H, onde eu encontro as três alturas, é chamada de ortocentro de um triângulo. Tá bom? Então, vamos lá para a última parte. Bissetriz interna. É um segmento que se origina no vértice de um triângulo e gera dois novos vértices congruentes. Como assim? Vocês lembram que congruentes são coisas iguais, né? Então, eu tenho aqui o triângulo ABC. Eu vou dividir esse triângulo no meio. E os vértices que esse triângulo vai me gerar aqui, ó, desse ângulo, partir esse ângulo aqui no meio, eles são iguais. Beleza? Então, a bissetriz interna é eu partir um vértice no meio e vai me gerar dois ângulos congruentes. Eu posso fazer isso aqui para qualquer lado. Esse é congruente a esse. E aqui também, ó. Esse aqui é congruente a esse aqui. E o nome que eu dou para esse encontro das bissetrizes de um triângulo, chama de R, é chamado de incentro. Ou seja, é um centro de uma circunferência, porque aqui eu consigo traçar um círculo. Não vai ficar muito redondo porque eu tô sem compasso. Então, o ângulo é chamado de incentro, que é o centro da circunferência inscrita num triângulo. No caso, nesse triângulo aqui. Bom, e essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais. Valeu, fui!